ouvintes da Vinha FM, Pastor André Francisco, Graça para Prosperar começando. Isso mesmo, esse programa hoje muito especial. Como a Raquel disse antes de começar o programa, né, antes do intervalo, que eu estou muito inspirado, e estou mesmo, porque hoje eu quero falar sobre um ponto fundamental para você alavancar todos os seus projetos de 2022. Tem muito projeto aí parado, tem muito projeto anotado, que virou, como que eu posso dizer, alvos pessoais para você, que você quer fazer acontecer, e talvez você fique um pouco intimidado, você fica em dúvida, será que eu faço acontecer, será que eu não faço? Então hoje o Graça para Prosperar vai falar para você sobre um ponto fundamental para você colocar cada projeto, todos os seus alvos em uma concordância extraordinária e para você alavancar para que eles possam ser, de certa maneira, concluídos. Mas, pastor, antes do senhor começar, quero instigar aí a participação dos nossos queridos ouvintes aí, isso, hein, Raquel? para vocês interagirem, até compartilharem os alvos. O pastor vai te perguntar. Nós estamos também ao vivo aqui no Instagram, viu, Raquel? No Instagram, qual que é o seu Instagram aí? @PR André Francisco. Se tiver algum ouvinte aí flutuante que talvez ainda não nos segue, por favor, vai lá agora. Vai lá, que você não vai se arrepender, você vai ser muito bom abençoado. Demais. E pode participar aqui também através do nosso WhatsApp, pode baixar o aplicativo aí, Rádio Vinha FM. Aí tem o link contato, depois participação do ouvinte, você cai diretamente aqui no nosso WhatsApp ou diretamente, né? 9999-72005. Raquel, esse aplicativo é tão legal porque eu estava viajando agora e usei esse aplicativo bastante, ouvindo a programação da Vinha FM. E é impressionante, ele é super limpo, né? Aquela coisa FM a transmissão mesmo. É maravilhosa. Transmissão maravilhosa. E assim, você clica nele e outra coisa, já cai na nossa transmissão. Eu aqui não precisa de fazer mais nada. Fiquei conectado na Vinha o tempo inteiro, porque eu tava viajando, pegava o 4G, vinha. Né? Eu gosto de rádio. Você estava conectado, né? Na melhor. Melhor programação gospel do Brasil, sem dúvida. É isso aí. Bom, e hoje o Graça para Prosperar, com essa inspiração e também percebendo uma necessidade, porque às vezes a gente fica tão focado com coisas estratégicas que a gente esquece de um elemento fundamental, importantíssimo para você alavancar os seus projetos em 2022. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para você e você vai responder para mim aqui no 99997-2005. Você já colocou no papel todos os seus planos e projetos para 2022? Já colocou? Responde aqui para mim. Tem algum que você tá em dúvida? Tem algum que a sua fé ainda tá assim, poxa, esse daqui eu não sei se eu coloco para esse ano ou pro ano que vem, mas eu quero te desafiar hoje. Existe um elemento que pode alavancar todos os seus projetos de 2022. Sim, existe um elemento que pode alavancar os seus projetos para 2022. E que elemento é esse? Não é complicado não, né, pastor? Não é um elemento simples? É um elemento simples. Provavelmente você já pratica esse elemento, você já pratica isso que eu vou falar, mas talvez você não pratica com a ênfase necessária ou com a constância necessária. Então, hoje o Graça para Prosperar vai falar como a oração pode afetar os seus negócios, os seus projetos em 2022. Peraí. Então o elemento é a oração. Aleluia! Que maravilha. Você fala um programa como esse, falando de oração, pensei que você ia dar estratégia, como alavancar o meu negócio, como fazer as coisas crescerem. Não existe estratégia melhor do que essa. Sabia disso? Não existe estratégia mais extraordinária do que você parar para pensar sobre oração. Oração. Orar é a chave do sucesso. Então, se você ora muito, muito sucesso. Se você ora pouco, pouco sucesso. Então, oração vai fortalecer a sua fé, vai alimentar a sua fé. Quem ora tem fé, e quem não ora, a fé que tem começa a definhar. Então, a oração é o combustível que alimenta a moeda que vai fazer as coisas acontecerem no céu, que é a fé. Então, por isso que nós precisamos de ter uma vida de oração. Sabe o que é interessante? É porque Jesus nos estimulou a orar. Paulo nos estimulou a orar. Jesus, ele diz lá em Lucas capítulo 18, orar em todo tempo. Orar insistentemente. Depois em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo, ele também faz essa mesma assertiva. Ele diz, olha, orai sem cessar. Ou seja, a oração, ela é um conteúdo e uma necessidade que todos nós precisamos ter.
Precisamos orar, precisamos buscar o Senhor. Você precisa de ter a oração como fundamento e como alimento para a sua vida espiritual. Então, uma pessoa que ainda não entendeu que a oração ela vai afetar os seus projetos, se ela acha que a única coisa que você precisa para ter os seus projetos concretizados é uma boa estratégia, é uma boa colocar como se diz, o projeto no papel e ter ali uma estratégia de ataque para fazer os seus projetos serem alcançados, se você acha que é só isso que é necessário, poxa, presta atenção, você está completamente desconectado da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que você mantenha essa interação com o Senhor para que todos os seus projetos eles sejam alinhados e eles sejam, de alguma maneira, realizados e concretizados. Oração é fundamental. Ok? Então, a minha pergunta para você também, eu perguntei para você se você já tem todos os seus projetos anotados. Por quê? Por que a gente precisa de anotar os projetos? É simples, viu, Raquel? Eu anoto meus projetos para ter um memorial de orações respondidas. Então, o motivo pelo qual o meu bloco de notas aqui no meu celular é carregado de pedidos, de desafios, de alvos, é porque eu quero construir um memorial. Eu quero ter um memorial aqui dentro do meu... da minha vida espiritual, de orações respondidas. E é tão bom, né? A gente, por exemplo, dar uma passada nos anos anteriores e olhar o que Deus já fez. Não, o que Deus fez no passado na sua vida vai garantir o que você pode esperar de bom no futuro. Então, se nada aconteceu na sua vida, se você não tem nenhuma experiência que é fruto de uma oração, você fala, poxa, eu pedi, Deus fez, eu orei, o Senhor organizou, alinhou, convergiu a meu favor. Presta atenção, a oração funciona. Então, às vezes a gente fica muito preocupado e até mesmo assim focado em resolver as coisas na força do nosso braço. E a gente esquece que dobrar o joelho, se colocar diante de Deus, orar, fazer aquela oração sincera, genuína, que é fruto de uma espontaneidade completa do coração, aquilo ali tem um poder de rasgar os céus. Aleluia. Não coloca a força no braço, não. Coloca no joelho, né, pastor? Você ora. Ora, busca, se inclina. Né? E tem momentos na nossa vida hino, que a gente esquece, né, pastor? Assim, do que Deus fez, parece que nada está acontecendo, parece que nada aconteceu. Tem períodos na nossa vida, né? Justamente. Então, quando a gente rememora, a gente vê, poxa, Deus fez isso, fez aquilo. E Ele vai fazer muito mais. Muito mais. Nós precisamos de orar. É interessante porque tem muita gente que às vezes ele começa a ter essa pegada da oração, essa vida de oração, e o grande desafio da vida de oração é manter a constância. Né? Eu tenho o meu horário de orar. Eu oro todos os dias, 6:30 da manhã. O meu primeiro momento do dia é em oração. Então eu vou ali pro prédio da igreja, né? Não que ele tenha um poder especial, mas eu tô junto com irmãos que até me estimulam a orar. Por que eu faço isso? Por 2 motivos. Porque eu sei que orar é muito difícil. O diabo não quer que você ore. Entendeu? Então eu defino um horário e eu sou extremamente rigoroso com ele, porque eu sei que isso vai afetar a minha vida. Por isso que eu oro, por isso que eu busco, por isso que eu falo, Senhor, eu dedico esse momento aqui para Ti, porque eu sei que o dia é muito concorrido. E eu gosto de orar às 6:30 da manhã, porque ainda não tem ninguém acordado, não tem ninguém te ligando, não tem ninguém querendo que você resolva nenhum tipo de problema, não tem ninguém querendo um conselho naquele momento. Não, aquele momento é você e Deus. Então eu acordo esse horário e eu dou o melhor momento do meu dia pro Senhor. Ninguém me liga, ninguém me manda mensagem. Por isso que o senhor é uma pessoa tão motivada, viu, gente? Ele vem pra cá todas as segundas-feiras, que geralmente é um dia duro. Normalmente, o pastor tá sempre animado, alegre, motivado. É maravilhoso. Obrigado, Raquel. Mas você sabe o que acontece? É porque muitas vezes a gente esquece que esse elemento pode fazer toda a diferença. A oração, ela pode sim afetar a sua vida por completo, Raquel. Quando eu digo isso, eu tô falando uma verdade espiritual. Experimente orar, querido. Experimente colocar diante de Deus todos esses pedidos, essas coisas insolúveis que você tem tentado resolver, essas coisas que têm afligido a sua alma, têm atormentado o seu coração, e talvez você tenha perdido noites de sono, talvez porque você ainda não experimentou ou decidiu orar. Porque a oração, ela tem esse poder também. Quando você ora, você automaticamente entra num terreno de descanso, porque você entrega para Deus. Então, eu estou falando aqui de oração, é claro que existem vários tipos de oração, a gente poderia gastar um programa para falar sobre isso também, porque eu amo falar sobre os tipos de oração, né? Mas a verdade é que a oração, ela é fundamental para você, primeiro,
estabelecer um nível de intimidade com Deus. Eu tenho filhos, sabia? Todos os meus filhos eu amo incondicionalmente do mesmo tanto. Sabia disso? Mas você percebe que tem filhos que têm mais prazer de estar perto de você. Tem. E aquele que tem mais prazer de desenvolver um relacionamento com você, por causa dessa atitude, dessa iniciativa, ele acaba sendo mais abençoado. Entendeu? Porque ele acaba recebendo mais, ele acaba desfrutando mais, porque ele simplesmente desenvolveu uma alegria de estar junto contigo. Então, eu fico pensando, imagina, nós temos muitos cristãos que eles amam o Senhor, e o Senhor os ama, mas eles ainda não desenvolveram um prazer de estar junto com o Pai, de estar junto com Jesus, de buscar o Senhor como um simples alimento, Raquel. De buscar o Senhor como uma necessidade diária. Quando a minha filha era muito pequena, nova, né? Um dia eu estava ajoelhado orando, e eu sempre fiz questão de orar na frente dos meus filhos, para que eles vejam, para que eles carreguem esse legado. E eu me recordo de um dia que ela perguntou para mim assim: pai, por que você ora tanto? Na cabeça dela eu orava muito, né? Nem me considero um cara assim de muita oração, engajado na oração, né? Mas naquele momento eu tive a oportunidade de ensinar um princípio espiritual para ela. E eu louvo a Deus porque os meus filhos, eles demonstram frutos do novo nascimento, mesmo sendo tão novos, né? Eles aprenderam isso. Eu falei para ela, porque a oração é o segredo da minha vida. O segredo da minha vida é isso daqui. Eu posso parar de fazer qualquer coisa nesse planeta, mas eu não posso parar de orar. Eu posso aposentar de pregar. Talvez algum dia isso aconteça. Talvez não. Espero que o Senhor me dê forças para pregar até o último suspiro de vida. Mas, se um dia eu parar de pregar, ok. Se um dia eu parar de fazer isso ou aquilo outro, tudo bem. Mas eu não posso parar de orar. Orar, literalmente, é até no último suspiro. Enquanto você tiver fôlego, você tem que desenvolver esse prazer, essa alegria de buscar o Senhor. Amém. De estar junto com o Senhor, de ter o Senhor como alimento. A oração não é uma lei. Por que os crentes têm que orar? Porque oração não é lei, oração é relacionamento. Oração é uma busca genuína com o Pai. Você está buscando a Deus, você está amando o Senhor quando você ora. E outra, você está desenvolvendo fé, porque não existe nada mais para desenvolver fé do que orar. Você está pedindo para um Deus que você não vê, mas que você crê que Ele existe e está te ouvindo. Então a oração aos olhos naturais é uma loucura, mas diante do mundo espiritual é o que vai fazer diferença na sua vida, é o plus que você carrega, entende? Então quando a gente entende que a oração é fundamental, ela é um elemento que nós precisamos de ter, de carregar, de buscar, de falar: Senhor, eu preciso, eu quero. Então eu olho para esses alvos pessoais que eu tenho, eles se transformam em clamor na minha vida. E de certa maneira, eles vêm também carregados de uma certa pressão. Você sabe, hoje nós vivemos uma geração que não pode ter pressão em nada. Nós vivemos uma geração mimada. Me desculpe o termo, não quero ofender ninguém. Frágil emocionalmente. Mas nós vivemos uma geração que não pode ter pressão. Todo tipo de pressão é vista de maneira errada. Mas é a pressão que nos forma. E muitas vezes, esses pedidos, esses alvos que você tem, enquanto eles não se transformarem, presta atenção e faça a distinção correta do que eu estou te dizendo, enquanto elas não se transformarem em um desejo genuíno, ou seja, enquanto aquilo não for uma coisa que te consome, que toma os seus pensamentos no meio da tarde, você fala: meu Deus, isso ainda não aconteceu, preciso que aconteça, Senhor, faça alguma coisa, meu Deus. Enquanto isso não tomar os seus pensamentos em um momento aleatório no dia, e você transformar esses pensamentos em oração genuína, de clamor, você fala: Senhor, faz, essa pressão não vai te formar. Essa pressão, ela não vai ser catalisada, né? Transformada em poder na sua vida. Por isso que a oração, ela é fundamental. Eu sei que hoje você esperava algo diferente aqui no nosso Graça para Prosperar, mas nós vamos para um rápido intervalo. Nós estamos falando sobre oração. Presta atenção, oração. E você vai responder para mim aqui no 99997-2005. Presta atenção. Você já decidiu olhar para esses alvos e transformá-los em desejos genuínos? Conversa comigo aqui. E você que está no Instagram aqui comigo, no @PR André Francisco, nesse intervalo nós vamos ter aqui um pequeno bate-papo, ok? Então,
Vamos estar juntos aqui no Graça para Prosperar. Estamos de volta com o programa Graça para Prosperar e hoje a gente está falando sobre um ingrediente fundamental aí para fazer o planejamento, para viver a vida, que é a oração. O pastor deixou uma pergunta no ar, né? Se você já colocou aí no papel todos os seus planos para 2022, conta pra gente, interaja com a gente aqui através do nosso WhatsApp 999972005. A Dani Gomes está ouvindo aqui, ela está dizendo que é maravilhoso ouvir esse programa aqui, que está sendo muitíssimo abençoada. Dani, obrigado, Dani. Pastora, eu estava pensando aqui nessa questão da oração, né? Esse programa Graça para Prosperar, é um programa que dá dicas, né, sobre finanças, né, à luz da palavra de Deus. Eu fico pensando, às vezes, pastor, a gente se sente assim tão impotente diante de tanto conhecimento, né? Às vezes tem aquele ouvinte que pensa, poxa, eu não tenho essa instrução, eu não tenho essa preparação. É claro que a gente precisa, assim, aperfeiçoar, melhorar, né? Mas assim, a oração ela tem esse poder de dar essa direção pra gente. Deus pode nos dirigir através da oração. O que o senhor acha disso, pastor? Eu acho tremendo. Nós estamos formatando um programa super legal em 2022, né? Com a ajuda da produção da Vinha FM aqui, nós estamos realmente investindo aqui no Graça para Prosperar e nós vamos trazer muitas pessoas para darem testemunhos. Eu quero trazer um irmão aqui que certa vez ele me contou, nem sei se ele lembra disso, mas ele me contou que Deus deu para ele, em sonhos, uma receita de pão. E essa receita de pão... Ele era padeiro? Hã? Ele era padeiro? Não. Ele trabalhava em casa, né? Fazia essas coisas em casa, pão, biscoito, essas coisas. Mas Deus deu para ele uma receita de pão em sonho. E sabe o que é chocante? Ele só se transformou na maior indústria de pão do estado de Goiás. Só isso. Entendeu? O nome é Maná? É pão do céu. Pão Maná, justamente. Tá. O querido seu Imival, né, Dona Angélica, é uma família abençoada que eu tenho muita alegria em ter tido uma célula na casa deles, uma das células que eu liderei enquanto liderava. Mas por que eu estou te dizendo isso? Porque a oração, ela pode mudar a sua vida. Ela pode literalmente levar você num outro patamar. Então, acredite, a oração colocada no âmbito certo, ela pode levar você a experimentar de aceleração. Nós temos falado tanto sobre aceleração, né? Ela pode levar você a experimentar de aceleração como você nunca experimentou. Bom, agora presta atenção. Por que algumas pessoas não oram? Já parou para pensar nisso, Raquel? Por que algumas pessoas se sentem inibidas para buscar ao Senhor, para orar, para estar junto conosco aqui em oração? Então isso é uma coisa que a gente precisa de avaliar. Existem pessoas que não oram e existem motivos que inibem as pessoas a orarem. E eu quero pontuar alguns motivos. Primeiro, condenação. Pode parecer básico, lógico, mas muitas pessoas se sentem condenadas, por isso não oram. Se sentem completamente desqualificadas para aquilo que vocês estão pedindo, porque o diabo lança a condenação. Eu tinha esse lance, eu sentia vergonha de Deus quando eu fazia alguma coisa errada, e aí eu demorava a buscar a Deus. Justamente. Agora, por que isso acontece? Por causa da culpa, por causa da condenação. Talvez você não se sente qualificado para receber as bênçãos de Deus, e aquilo acaba se tornando um fator de bloqueio. Aí você acaba não recebendo o que Deus tem para você, porque você fica inibido para orar. Presta atenção, a base da sua oração, escreve isso para você jamais esquecer. A base da sua oração não é o seu comportamento, o seu bom comportamento. A base da sua oração não é também a sua competência, a sua capacidade. A base da sua oração é a fé. É o sangue do Cordeiro aplicado sobre a sua vida. Então, se você crê que você foi perdoado, você pode orar. Você pode buscar o Senhor. Você pode se conectar com o Senhor e ter experiências extraordinárias por meio da oração. Por isso, meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Ore, busque ao Senhor. Tenha essa vida plena e abundante de oração. Deus, Ele quer fazer milagres através da sua vida. Mas é necessário que você tenha essa iniciativa básica e simples de orar, de buscar o Senhor.
correto? Então, não permita que a culpa e a condenação ela seja um fator que venha inibir você de orar, de buscar o Senhor. Mas uma outra coisa que impede muitas pessoas de orarem é não ter orações claras. O que eu vou orar? Vou orar o quê? E isso nos mostra um problema. É pessoas que não têm aquela expectativa de que Deus pode fazer. Entende? Se eu tenho, Raquel, expectativa, e ouvintes da Vinha FM, se eu tenho expectativa de que Deus pode fazer, se eu tenho aquela certeza e convicção de que Deus pode me surpreender, eu vou pedir e eu vou anotar aquele pedido até que ele aconteça. Entende? Pedidos meus que entram dentro do meu bloco de notas de oração aqui, eles só saem dali concretizados. Você só aceita se saírem concretizados. É, porque eu não faço oração vã. Uhum. Eu não fico orando. Eu tô com um carro 2020, quero um 2021. Não tô falando que isso seja errado, não. Mas é porque se eu colocar no meu pedido de bloco de notas, eu vou buscar aquilo ali intensamente. Por quê? Porque aquilo se torna uma santa obstinação. Eu fico obstinado por aqueles alvos. Você fala, mas isso é errado, obstinação. Então, avalie. Né? O que você vai colocar nos seus pedidos? Porque eu tenho comigo algo. Se Deus planta em mim o querer, é porque Ele quer realizar. Tá me entendendo? Amém. Uhum. Então, se Deus colocou no meu coração o querer uma casa, por que eu não vou orar para Deus me dar uma casa? Mas eu não tenho nem condições, não estou falando de condições, estou falando de você pedir. Estou falando de você pedir. Entendeu? Enquanto você não olhar para o seu salário e falar para ele assim, poxa, eu queria tanto que esse salário meu fosse o meu dízimo. Queria dar um dízimo do valor do que eu ganho. Enquanto você não transformar aquilo ali em um pedido de oração genuíno, fala, Senhor, eu quero dar de dízimo que eu ganho hoje de salário. E transformar aquilo ali num prazer. Querido, presta atenção. É necessário que você ore. Ore. Eu não sei se eu estou conseguindo trazer essa clareza para você, mas é muito importante que você entenda isso. Oração é fundamental. Fundamental. Quero mandar um abraço aqui, viu, pastor, pro novinho. Os seus projetos diante de Deus. Como é que é? Novinho lá de São Tomé, Rio Grande do Norte, tá escutando a gente, tá sendo uma bênção para ele também. Tá ouvindo pelo aplicativo, certamente. Certamente. O Juversino já tá pedindo oração, tá? Ele quer. Nós vamos orar. Hoje não tem como falar sobre oração e não orar, né? Exatamente. O que ele quer demais é fazer a escritura da casa própria dele. Ótimo. E é isso aí. As pessoas, outros estão ouvindo assim atentamente o nosso programa aqui, se alimentando da palavra de Deus. É tão bom falar sobre oração, porque eu poderia falar aqui, nós estamos aqui há 30 minutos falando sobre oração, poderia falar sobre oração, é que tem tanta coisa, eu nem comecei a falar o que eu anotei para falar, né? Eu sempre carrego aqui um pequeno esboçozinho, né, pra gente não se perder no programa, mas hoje eu decidi seguir realmente a intuição do meu coração, porque é o que Deus quer fazer. A Luzanira está dizendo que está assim muito claro, né? E que ela está compreendendo bem. Ótimo. Está sendo uma bênção para ela. Oração é fundamental. Isso é que a gente precisa entender. Você precisa de ter uma vida intensa e apaixonada em oração. Ora, busca o Senhor, independente das circunstâncias, independente do momento, independente da tribulação que você esteja passando, independente, inclusive, da maneira como você está, porque tem gente que acha que para orar ele precisa de estar vivendo uma vida correta, né? Nossa, eu preciso de estar aqui em linha, eu preciso de estar seguindo os mandamentos, eu preciso de estar aqui, como muitas pessoas falam, em santidade. Essas pessoas acham que Deus não ouve a oração de um pecador. Deus ouve a oração. Presta atenção, se você está no fundo do poço, você já chegou num lugar que a única saída que você tem é para cima. Então olha para o céu e clama. Independente da sua sujeira, independente de como você está, independente de como você se encontra nesse momento, você tem que orar, você tem que buscar. Tira você, essa é a palavra-chave, tira você da equação. Entendeu? Esquece você. E foca em Cristo. Fala, Senhor, se é assim mesmo, como o pastor está dizendo, faz um milagre então.
E eu quero ouvir, depois você vai lá no @PR André Francisco e conta o testemunho do milagre. Experimenta pedir sem merecer. E você vai ver a abundância de glória que Deus vai fazer na sua vida, porque nosso Deus, Ele é realmente especialista em nos surpreender com milagres. Amém, gente? Amém. A Fátima está ouvindo a gente aqui pelo aplicativo lá de Itaqui, São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. MS é Mato Grosso do Sul, né? Acho que é isso aí. Provavelmente. A Mariana também, ela tá pedindo para que a gente ore para ela passar num concurso público. Vai orar, vai passar. Ela também, vai passar em nome orar, de Jesus. Mas tem que colocar como alvo, tem que orar também. Eu vou orar aqui, mas é importante que você ore na sua casa. Você coloque diante de Deus os seus pedidos, as suas necessidades. Quais são as coisas que têm feito você ficar aflito, ou que você tem olhado e falar, poxa, isso aqui precisa acontecer na minha vida, isso tem que ser transformado em um clamor genuíno na sua vida, de oração. Tem que ter aquele certo desconforto de quando você lembra e fala, meu Deus, e aí? Mas depois você entra no descanso, porque esse é o paradoxo. Você fica diante de Deus, naquele clamor, mas depois você entra no refrigério do descanso, porque a oração promove isso. Amém? Amém. Gente, muito obrigado a todos os ouvintes da VFM. Eu vou orar agora por você e também para aqueles que estão conosco aqui no Instagram. Muita gente aqui no Instagram, viu, Raquel? Tem. O programa depois vai estar ao vivo, vai estar disponível para você lá no Instagram, @PR André Francisco. Você já me segue? Se não me segue, segue agora, @PR André Francisco no Instagram. Se você pode, aonde você está, feche os seus olhos e vamos orar juntos no nome de Jesus. Amém. Pai, obrigado, porque a sua graça é abundante sobre nós. O teu favor é completamente liberado sobre as nossas vidas. Pai, eu quero declarar em nome de Jesus que o teu poder é liberado, que a glória do Senhor é liberada, que o poder do teu Espírito é liberado sobre nós, que a manifestação da tua vida e da tua glória é liberada sobre nós. Pai, eu quero profetizar e declarar, ó Deus, céus abertos, bênção sem medida sobre cada um dos teus filhos. Eu quero declarar que tudo aquilo que eles colocarem em oração diante do Senhor, ó Deus, serão concretizados. Pai, capacita, fortalece, dê clareza, dê direção, dê sensibilidade. Ó Deus, dê um espírito forte e genuíno diante do Senhor, para que os seus filhos possam desfrutar de favor permanente diante do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe você. Segunda que vem nós estamos aqui novamente no Graça para Prosperar. Um grande abraço.